Olá a todos, eu sou o Eduardo. Eu vou apresentar aqui como que a gente integrou Machine Learning e IA no nosso sistema oferecido pela Odontoped. Então, a ideia desse challenge, quando a gente implementou, é que a gente está criando um sistema de gerenciamento de sinistros em planos odontológicos, mais especificamente para a empresa Odontoped. Então, eu vou mostrar para vocês duas funcionalidades do sistema e como que a gente está pensando em usar IA para fazer a integração com essas funcionalidades. Então, aqui no sistema a gente consegue cadastrar pacientes, que são os clientes do plano da Odontoped. Então, aqui eu tenho alguns dados mocados, né? Aí, o mais importante dessa parte é que, para os pacientes, a gente está categorizando eles em categorias de riscos. Então, um paciente fumante traz mais risco associado para a odontopédia do que um paciente não fumante, por exemplo. E, baseado nessas categorizações, a gente está querendo montar um perfil do nosso paciente. Então, óbvio, fazendo para um machine learning, o que a gente pensou na hora é em um modelo de clusterização para a gente conseguir colocar cada paciente numa caixinha, identificando qual que é o nível de risco dele. Então, essa é a primeira forma que a gente vai usar machine learning no nosso sistema. A segunda forma também está relacionada aos pacientes da odontopédia. Então, o que vai acontecer é que, para um sistema desse, é muito interessante que a gente saiba, de antemão, qual que vai ser o custo de um plano de saúde para esse paciente. Tanto para uma análise preliminar da própria odontopédia, para ver se o custo realmente faz sentido, quanto para o cliente da odontopédia. Então, às vezes, ele indicando poucas informações, ele conseguiria ter uma ideia de qual seria o custo de um plano de saúde para o perfil dele. Então, a ideia aqui, também fazendo um paralelo com o Machine Learning, é que a gente vai traçar um perfil de paciente baseado na idade dele, no BMI, na região onde ele mora, em quantas dependências ele tem, e com essas informações a gente vai dar uma estimativa de qual vai ser o custo do plano de saúde para esse paciente. E o que a gente pensou para utilizar para fazer isso são os modelos de regressão. E aí a gente fez algumas escolhas aqui que eu vou mostrar para vocês qual foi a melhor delas. Então, indo aqui para a nossa implementação no Google Colab, eu vou mostrar para vocês quais foram os modelos utilizados e como que a gente exportou esses modelos para fazer a integração depois com as outras partes do nosso sistema. Então, como a gente não tem um dataset específico fornecido pelo OpenClaw, a gente encontrou um dataset mais simples aqui aberto, que baseado em idade, sexo, BMI, número de atendentes, se o paciente é fumante ou não, a região onde ele mora, ele tem as informações dos custos de um plano de saúde. Então, claro, eu vou fazer uma ressalva aqui que esse dataset específico ele não é para planos de saúde dentários, ele é para plano de saúde mais generalista, mas utilizando ele a gente pode ter uma boa ideia do que a gente faria caso a gente tivesse as informações da odontopédia. E todas essas informações também são importantes e influenciam o custo de um plano de saúde dentário. Então, aqui a gente fez a análise exploratória do nosso sistema. Eu vou parar um pouco aqui. No, então, aqui a gente mostra como que o nosso sistema se comporta, né? A distribuição de idades, distribuição do BMI, o número de filhos de cada paciente. Tem muito mais pessoas com nenhum filho do que com 5 filhos. E os custos do seguro. Claro que faz sentido. Ele tem um pico aqui em custos mais baixos, que é onde está a maioria da população, e ele vai abaixando gradativamente até chegar nos custos de plano de seguro mais altos. Então, a gente escolheu como features os, é, o número de filhos, a distribuição de limites, distribuição de idade, e como target, o custo do seguro, que é o valor que a gente quer estimar no final das contas. Então, só para vocês terem uma noção de como se comporta o nosso dataset, uma das características mais influentes é se o paciente é fumante ou não. Então, aqui dá para ver que é, a idade com certeza influencia no custo do plano de saúde, mas ela é potencializada se o paciente for um fumante, que são essas bolinhas azuis aqui. E isso se repete em praticamente todas as features que a gente está analisando. Então, o BMI, por si só, ele não parece afetar tanto assim no custo do plano de saúde, mas quando você vai ver o BMI atrelado aos pacientes fumantes, dá para ver que tem uma correlação bastante clara e positiva com a relação do BMI em relação ao custo do plano de saúde. O número de filhos e a região onde o cliente está sediado não afetam tanto os custos, mas principalmente o número de filhos tem uma correlação positiva, se você olhar aqui no limite inferior ao custo do plano de saúde, que não é seguida de forma interessante para clientes com 5 filhos. Muito provavelmente pela baixa quantidade de clientes com essa quantidade de dependentes. Aí a próxima coisa que eu vou mostrar é isso daqui. Então, a gente consegue ver que entre idade, BMI e número de filhos, o que mais afeta o custo
tem a correlação mais forte é a idade do paciente. Aí, baseado no que eu acabei de falar sobre o BMI e sobre a idade, a gente utilizou uma estratégia aqui para criar uma feature adicional que relaciona tanto o, o tabagismo ou não do paciente e uma outra feature correlacionada. Então, no caso, a gente criou a feature Smoker BMI e a Smoker Age. E ela nada mais é que uma feature que, caso o paciente seja fumante, ela vai mostrar o BMI do paciente. E, caso o paciente não seja fumante, ela aparece como zero. E a mesma coisa para a feature Smoker Age. Então, a ideia por trás disso aqui é que a gente vai potencializar o fator fumante ou não na modelagem do nosso dataset. Porque, como a gente viu anteriormente, o BMI por si só pode não ter uma correlação tão forte com o custo do nosso plano de saúde, mas quando ele está atrelado a pacientes que são fumantes, aí ele tem uma correlação bem clara. Agora eu vou mostrar o treinamento dos modelos, primeiro de regressão linear. Então a gente treinou em algumas regressões diferentes, desde regressão linear, Reed, laço, Random Forest e Gradient Boost, para avaliar qual que se comportaria melhor com o nosso dataset. Então aqui estão os resultados, e eu vou mostrar para vocês no gráfico de barra abaixo que o erro médio quadrático, o erro médio absoluto, ele foi menor para o Gradient Boost. E o R quadrado, ele foi maior também para o Gradient Boost. Então, no caso, como todos esses modelos eles rodam muito rápido no nosso dataset, e a, a lentidão do sistema, o tempo de resposta não é uma preocupação, a gente vai usar o Gradient Boost para estimar o custo dos planos odontológicos dos pacientes no nosso sistema. Tá? Então, só para mostrar aqui também que essa manipulação que a gente fez criando a feature Smoker BMI, ela foi importante porque ela é uma das features com maior peso no resultado final do nosso sistema. Agora, o segundo modelo que a gente vai criar aqui é um modelo, como eu expliquei anteriormente, é um modelo de K-means para clusterizar os pacientes em categorias de risco. Então, fazendo análise de Elbow, a gente selecionou 4 como um número de clusters apropriados e fazendo o fit do K-means e depois visualizando esses clusters com as features de interesse, a gente consegue ver que o K-means separou os pacientes em 4 grupos bem claros de saúde. 4 grupos bem claros de risco de saúde. Então, o primeiro grupo que eu vou mostrar é o 2. Ele tem os custos, em média, mais baixos. E isso ocorre porque os pacientes desse grupo são os mais novos, então têm idades de 20 a 30 anos, são os mais novos do dataset. E, além disso, não são fumantes. Então, é o menor risco possível. A gente vai categorizar esse grupo 2 como low risk ou baixo risco. O próximo grupo que eu vou mostrar para vocês é um grupo mais mediano. Então é o grupo 1, na verdade. Ele pega pacientes de 30 a 50 anos de idade. Desculpa, na verdade, esse é o grupo 0 que eu vou falar agora. Ele pega pacientes de mais ou menos 30 a 50 anos de idade e que não fumam. Então, embora eles sejam mais velhos, eles não são fumantes. Então, a gente vai categorizar esse grupo como grupo de risco médio. O próximo grupo, e ele tem um custo associado um pouco maior do que o grupo 2. O próximo grupo é o grupo 3. O custo do plano desse grupo é um pouquinho maior em relação aos outros. E isso ocorre pelo fato de que os pacientes desse grupo são mais velhos. Então, eles estão na casa dos 50 aos 60 anos, mais ou menos. E também não são fumantes. Agora, no último grupo aconteceu uma coisa interessante. Ele é o grupo 1, tá? Esse grupo, o K-means, basicamente agrupou a maioria dos pacientes fumantes e com um BMI mais alto. Então a gente pode ver aqui que a idade varia mais do que no grupo anterior, 0. Ele vai de 20 e poucos anos até 50 anos. Mas a categoria mais marcante desse grupo é que quase 100% deles são fumantes. Então, esse é o grupo que tem os custos mais caros de plano de saúde, justamente por eles serem fumantes. E esse a gente categorizou como um grupo de risco muito alto, tá? Então aqui a gente pode ver que está bem balanceado, né, a quantidade de pacientes em cada grupo de risco. E agrupando aqui pela ordem, a gente vê que o grupo de risco mais alto realmente tem um custo de plano de saúde muito mais elevado. Então, essa foi a análise. A gente criou um modelo que consegue categorizar um paciente baseado nas features que a gente já apresentou, né, de idade, BMI, localização, número de atendentes. Ele consegue categorizar os pacientes em um desses grupos. Agora,
para mostrar para vocês esses dois modelos em funcionamento e também para fazer a integração do nosso modelo, dos nossos dois modelos, com as outras partes do sistema, a gente vai exportar esses modelos, tanto o K-means quanto o Gradient Boosting, para uma API que a gente criou aqui, e eu vou mostrar para vocês. É uma API criada em Flask, e ela pega esses dois modelos que a gente criou e expõe um endpoint barra predict, que vai mostrar qual é a predição do custo de plano de saúde para esse paciente e em qual cluster esse paciente ficou. Então, a gente subiu essa API em uma VPS particular. No futuro, o ideal é que ela suba em nuvem, mas para demonstração, ela está aqui numa VPS particular minha, que é acessível por qualquer um. Também está sem autenticação por enquanto. E a gente pode mostrar aqui. Eu peguei como primeiro exemplo, um paciente com uma idade baixa, do sexo masculino, um BMI normal, sem filhos e que não fuma. Então, se a gente fizer a chamada aqui na nossa API, esse paciente é de baixo risco, como a gente esperava, e o custo dele é mais ou menos 5 mil, né, o custo do plano de saúde. Agora, só de eu mudar o paciente com as mesmas funções para um paciente fumante, a gente vê que, nesse caso, não aconteceu o que eu esperava, o risco não aumentou, mas o custo associado aumentou. Eu vou aumentar aqui o BMI para 25, por exemplo, e a idade desse paciente para 45 anos, para ver como que o grupo vai se comportar, o grupo de risco. Nesse caso, aconteceu o que eu estava esperando, então como a idade do paciente é muito mais elevada e o BMI é um pouco mais elevado, e ele é fumante, principalmente, o grupo de risco vai para risco muito alto. E o preço estimado do plano de saúde desse paciente também cresce bastante. O que era de 5 mil na primeira taxa que a gente fez, foi para 26 mil agora. Então, falando agora sobre a integração com os outros sistemas, a ideia é que a gente está usando uma arquitetura de microserviços e a gente está expondo uma API que é acessível tanto pelo back-end como pelo front-end, ou por qualquer serviço futuro que queira acessar o nosso modelo de predição dentro da Odontoprev, eles conseguem acessar por meio de uma API REST. Isso é legal porque o sistema fica mais modular, a gente não escreve código que vai ser descartado caso a gente mude a tecnologia, e como ele é feito por um microserviço, a gente pode ver que o código que cria essa API é muito pequeno. Então, o custo para manutenção, para refatoração, caso seja necessário, ele é muito baixo. Diferente de se essa lógica tivesse integrada no back-end, como um serviço monolítico. Caso ocorresse alguma mudança na tecnologia utilizada pelo back-end, muito provavelmente a gente ia ter muito código descartado e a gente teria que fazer às pressas alguma refatoração para colocar esse modelo de pé novamente. Então, é isso. Esse é o nosso sistema, o OnData. Na verdade, ele é um sistema de predição utilizando dois modelos, um modelo K-means e um modelo de regressão, para fazer as predições de custo de plano de saúde e de categorização de risco dos pacientes, expondo para um endpoint acessível por qualquer outra parte do nosso sistema ou por qualquer outra pessoa que queira utilizar essa predição dentro da Odontoprev. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até logo.